Beleléu, me chamou a atenção. Durante o segundo tempo ainda estava 0-0, né? E assim, eu estava com o som da energia e a imagem da TV. Muito bem. E me passa a impressão ali no Maracanã, a galera... Eu não tô dizendo que aqui em São Paulo é diferente, tá bom? Não tô dizendo isso. Não tô aqui com bairrismo, não é essa a questão. A torcida ali, meio tipo assim, no cineminha, hein? Só no cinema, só assistindo o jogo ali, sentadinha. Essa pegada mesmo da torcida do Flamengo ali, à beira do gramado, hein, ô Beleléu? Ô Sombra, eu mesmo cobro muito isso. O preço do ingresso hoje, cara, ele tira o torcedor raiz do Maracanã, como eu acredito que tira aí dos estádios de São Paulo também. Alguns a R$2.000, inclusive, viu, Beleléu? E o único setor do Flamengo que canta hoje é a Norte, que é onde estão as torcidas organizadas, entendeu? Eu acho que o Maracanã tem muita coisa boa, a gente vê o misto, a torcida mista, é legal ver um Flamengo... O Flamengo e Palmeiras, cara, isso serve para as autoridades aí de São Paulo. Uma rivalidade à flor da pele, Flamengo e Palmeiras. A torcida do Palmeiras na leste, junto com a torcida do Flamengo nesse último jogo de domingo. E tá tranquilo, entendeu? Então, assim, você quando acostuma o torcedor a ter aquela torcida adversária junto com você, isso fica cultural. Então, eu acho que em São Paulo tá faltando isso, falta muita torcida adversária no estado, porque também estimula a torcida de casa. E aqui no Rio, infelizmente, principalmente o Maracanã, esse novo Maracanã aí, que eu não acho legal, que é um estádio que eu já não vejo mais pulsar como pulsava o antigo. É frio, chato. É frio. Sombra, eu fui Maracanã na final de 92, quando caiu a arquibancada, eu tava lá, pertinho. Era um estádio com 200 mil pessoas, meu irmão. Aquilo era um estádio que pulsava o tempo todo. Aquela torcida carregava o time. Aquela torcida levava o time no braço. Eu já vi Flamengo com um time vagabundo e ganhar título carioca e ganhar a Copa do Brasil, entendeu? E por causa da torcida. E hoje em dia eu acho muito difícil disso acontecer. A gente viu o que aconteceu em Lima, hoje eu falei um pouco. Em Lima, a torcida do Flamengo é uma torcida nacional. As pessoas não têm o costume de ir ao Maracanã, o flamenguista do Pará, o flamenguista da Paraíba. Então, quando eles vão para um jogo desse, eles vão como turista. Mesmo que a torcida do Flamengo seja 70%, entendeu? Não vai ser uma torcida vibrante. Não. E a gente, infelizmente, hoje a gente tem que conviver um pouco com isso. Porque aquele fervo que a gente vai ver no El Cilindro quarta-feira que vem, eu acho que no estádio brasileiro hoje não tem, né? Muito difícil. Só em jogo, assim, tem que ser um jogo muito decisivo. E a nova configuração do futebol brasileiro. Então você pega, por exemplo, Palmeiras e Flamengo. O ingresso vai ser caro mesmo. Não tem jeito, né? Porque tem que pagar salário, muitas contas, né? Muitas despesas. E aí, nesse momento, não só nesse momento, em vários jogos, o ingresso é muito caro. E não é aquela coisa, tinha ingresso a R$2.000, né? Como vocês disseram. Mas, gente, Sombra, se você puser ingresso a R$200, o mais barato a R$200, ele continua sendo caro. Ele continua mas sendo o Flamengo vai fazer uma arrecadação de 2 milhões. A previsão da arrecadação do Flamengo esse ano são 2 bilhões, Sombra. 2 bilhões. Não é arrecadação só de público, né? Do geral. Não, mas geral. Precisa receita. Precisa o público. Quantos por cento é o público nessa receita? Eu acho que o presidente tem que pensar sobre isso. Entendi. De repente, vamos ganhar dinheiro com o resto, mas na hora de pôr público no estádio, vamos pensar em colocar uma quantidade maior do povão, é isso? Com certeza. Designar alguns espaços, fazer um ingresso bem barato mesmo para dar oportunidade para as pessoas, Sombra. Diga, o que falta hoje no Maracanã é oportunidade da baixa renda ir ao Maracanã. E não vai mais. Infelizmente, o torcedor sem dente do Flamengo, que a gente falava, né? O da geral, hoje, né? O Geraldino. Não vai mais. Os que se fantasiavam também, a gente via bastante, né? Não costuma mais ver esses torcedores. Acabou. A renda de hoje, Beleléu, beirou os 10
milhões de reais. 71.378 espectadores. 71.378 espectadores. E a renda de 9.714.891 reais e 25 centavos. Do público total que pagou o ingresso, 65.704. Público total, mais de 71 mil torcedores, quase 10 milhões de reais, Sombra. Pra mim é muita grana, muita grana. Muito. Mas será que pro Flamengo, que tá próximo de arrecadar 2 bilhões, isso é muita grana até onde? Será que uma torcida mais vibrante hoje, esse resultado não poderia ser diferente? E esse dinheiro valeria de quê dentro de um resultado diferente? Então essas coisas têm que ser repensadas. Entendi, né? Ó, não arrecada, não precisa ter uma receita de 2. Pode ter de 1.950.000, mas faz o ingresso mais barato, né? Essa é a ideia. É interessante. É algo, eu não posso dizer, tem que ser, mas é algo a se analisar, né, Navarro? Sem dúvida. Às vezes a gente fala assim, o torcedor de elite e tal, né? E isso que você tava falando, Sombra, se reflete muito no comportamento do próprio torcedor. Era o que a gente tava falando. O que o próprio Beleléu falou aí. Os torcedores fantasiados, né? Os sem dentes lá. Muitos torcedores de comunidades, inclusive, também, né? Que lotam as dependências ali dos jogos quando ele assiste o seu clube do coração, né? Você, por exemplo, faz os jogos do São Paulo no Morumbi. Você tá lá narrando, né? Sim. Você tá sempre presente. Você e o Marcão há muito tempo eu não vou, porque a gente também faz as transmissões aqui da rádio. Via de regra, eu tô aqui na apresentação, seja do São Paulo ou de outras equipes. Mas, pô, eu lembro lá nos meus anos 80, 90, né? Com maior frequência nos jogos. É o seguinte, cara. Quem vai pra arquibancada, metade tá de chinelo. Metade tava de chinelo. Tudo assim, exatamente. É mesmo. Ingresso de papel, 20 conto. Isso. O que chama atenção hoje no meio das torcidas é a torcida visitante. É o que viraliza na rede social. Por causa de quê? Porque o torcedor visitante, como foi a torcida do Palmeiras aqui no domingo, como foi a torcida do Flamengo contra o Corinthians aí em Itaquera, a gente fala aqui que é o torcedor de guerra. É o Barra Braba que vai. Que vai pra cantar, que vai pra fazer festa e realmente faz a diferença. Beleléu, mesmo do Racing, se me permite, muitos relatos de torcedores do Racing, inclusive, que vieram pegando carona. Né? Teve um cara que saiu de São Martim e veio pegando carona. Pô, bicho, impressionante. E eu estive lá em Montevidéu, né, em transmissão por uma outra emissora, e lá em Montevidéu era muito disso. Era 70-30 proporção de torcedores do Flamengo pro do Palmeiras. Mas só que os caras do Palmeiras que foram, era só os barra brabas. Era só os caras que gritavam, os caras da linha de frente. Se eu não me engano, a Leila ainda ajudou eles, não foi? Exatamente. A Leila deu um respaldo na época. E aí vai a torcida de guerra. A torcida de guerra, os barra bravas são os caras que gritam, e ali o restante, os 70% do estádio, era a galera que, tipo, pagou mais caro, é a família que vai, que às vezes não sabe nem o canto da torcida, a uniformizada do Flamengo. Muita selfie, né? Muita selfie, que a gente fala que é aqui quando é torcida corintiana, que é a Timão Selfie, a Fiel Selfie. E isso acontece. E agora o nosso Silvio Luiz... Olha essa imagem tá colocando essa imagem emblemática de 70, de 80. Isso é torcida do Flamengo. Isso aí... eu me arrepio vendo uma imagem dessa, porque eu frequentei o Maracanã nessa época. Que é geral aí, né? Você pode tirar a camisa dos torcedores e falar o que é isso. Isso é Maracanã. Nessa imagem aí, você vai ver, inclusive, que aí não tá o torcedor organizado. Mas isso aí é a geral e lá atrás as numeradas. Lá atrás, as numeradas. À frente é a geral do Maracanã. Aí você fala, mas eles também não são de organizada. Só que é o seguinte, o povão... Ele grita mais, o povão faz mais barulho. O cara, bicho, que tem mais elitizado, é mais torcida de cinema. Tô aqui pra assistir, não pula, não grita. E entendo, é normal. Cada um tem o seu jeito, cada faixa social tem um comportamento distinto, né? E concordo com o Beleléu. Esse Maracanã virou mais um estádio padrão FIFA. Padrão FIFA, Sombra. É isso aí, é ridículo. É ridículo. Fora o padrão FIFA. Abaixo
Padrão FIFA não existe. E não tô nem É falando... péssimo o estádio padrão FIFA. E nem falo isso porque o São Paulo, por exemplo, está longe de ser o Morumbi um estádio padrão FIFA. Muito pelo contrário. Inclusive, entendo que o São Paulo, por exemplo, o Morumbi tinha que passar por uma reforma profunda, aproximar o torcedor do gramado, né? Deixar ali a galera em volta do gramado. Como fez o Monumental de Nunes, né? Exatamente. Ô, Mas Sombra, não eu pode vou ser falar pra padrão você FIFA. diferente. Não pode. Eu vou falar diferente. Quando os times entravam em campo, Sombra, os times não entravam junto. Esse protocolo dos times entrar junto, isso acabou com o futebol já ali. Verdade. Quando eu entrava, eu lembro que eu ia para um clássico no Maracanã, era dividido meio a meio. Quando a torcida do Vasco entrava, o time do Vasco entrava primeiro, a gente metia o pau. É. E quando o time do Flamengo entrava, era a mesma coisa, não tinha negócio de entrar de mão dada. Isso aí é péssimo pro futebol. Péssimo. E as autoridades não estão vendo isso. Está elitizando o futebol brasileiro. Exatamente.